Boa noite, irmãos e irmãs. Deixa eu encontrar aqui. Acho que eu tenho que fechar algumas coisas primeiro. Hum. Achei. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É uma honra poder estar com cada um de vocês, uma gratidão participar com cada um de vocês. Como o senhor Marcílio falou na oração, essa semana foi uma semana realmente abençoada, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos participando de um seminário para liderança, né? O pastor Anísio, a pastora Ivonete, senhor Marcílio, senhora Rosana, senhora Nath e eu. Então, nós recebemos muito amor através dos nossos irmãos e irmãs e também do nosso presidente Coit e reverendo David Wong Kim. Palavras realmente preciosas dentro do princípio divino, né? Nós estamos ali estudando o princípio divino. Eu acredito que esse seminário também, em algum momento, será transmitido para os irmãos e irmãs também. E esta semana, né, foi a celebração, como nós vimos no informativo semanal, celebração do aniversário dos verdadeiros pais, e nós tivemos aí o privilégio, a honra de estarmos vivendo neste período providencial, né? Nós temos que ter muita gratidão por estarmos vivendo neste período, por termos a oportunidade de estarmos recebendo a educação diretamente, esta palavra diretamente. Então, no dia de hoje, irmãos e irmãs, eu gostaria de dar continuidade às palavras do meu último sermão sobre educação para os filhos. Como eu falei lá, quando a gente vê esse título de educação para os filhos, pode parecer que seja só para os nossos filhos, né? Mas nós também somos filhos e filhas de Deus. Então, nós também temos que receber educação como nós estamos recebendo essa semana, né? E bem receberá. E nós recebemos constantemente através das palavras dos verdadeiros pais. A questão fundamental aqui é de que quando nós recebemos essas palavras, quando nós recebemos essa educação, será que nós realmente praticamos? Será que nós realmente tornamos substância essa educação? Será que nós realmente seguimos corretamente aquilo que nós recebemos ou nós distorcemos a educação que nós recebemos? Então, é importante nós recebermos uma boa educação para transmitirmos também uma boa educação para os nossos filhos de segunda geração e os nossos filhos transmitirem uma boa educação para os nossos netos, os filhos de terceira geração. Ok, irmãos e irmãs? Então vamos adentrar na palavra de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bem, deixa eu só... Certo. Vou ter que minimizar. Quais são os nossos bens mais preciosos que podemos transmitir à posteridade? O amor de Deus e o amor dos pais genuínos, que não podem ser encontrados no mundo secular, são a maior herança que podemos transmitir aos nossos filhos. Devemos educá-los bem acerca de Deus e do seu amor. Como os nossos filhos não os conhecem, temos de ser pais que possam amá-los como Deus em seu nome, para que possam encontrá-lo através de nós. Então, irmãos e irmãs, quando nós vemos essas palavras dos verdadeiros pais, qual o bem mais precioso que nós podemos transmitir para os nossos filhos? E qual o bem mais precioso que nós podemos receber dos verdadeiros pais? É o amor de Deus, é o amor dos pais genuínos. Então, quando eu falei no início que nós somos afortunados de estarmos vivendo nesta época,
de respirarmos o mesmo ar, de pisar na mesma terra que os pais, é porque não tem um bem maior do que esse, o bem mais precioso do que receber diretamente as palavras dos verdadeiros pais. Então, nós temos que ter constantemente gratidão e arrependimento por não estarmos, muitas das vezes, investindo mais, sacrificando mais, buscando mais compreender o coração da verdadeira mãe, né? Realmente carregar o fardo da verdadeira mãe, porque ela aí na linha de frente não tem sido fácil, com certeza, como nós vimos no informativo semanal, e chegará um momento que os seus netos, filhos, irão assumir ali a liderança e nós temos que dar esse suporte, nós temos que ser filhos e filhas de piedade filial que realmente morreriam na linha de frente pelos verdadeiros pais por termos recebido esse amor verdadeiro, um amor que realmente transborda de Deus. Então, nós recebermos essa herança é algo que é inimaginável, algo inalcançável pelas coisas do mundo secular. Então, nós, ao recebermos esse amor de Deus e esse amor dos pais genuínos, que são os verdadeiros pais, nós também temos que nos tornar pais genuínos para transmitirmos esse amor de Deus. E temos que realmente compreender o que é esse amor de Deus. Se nós não compreendermos realmente o que é o amor de Deus, mas antes compreender o amor dos verdadeiros pais, nós não conseguiremos transmitir 100% para os nossos filhos. E nós também não conseguiremos viver na nossa vida 100% centralizado em Deus, não conseguiremos transmitir realmente o amor de Deus para as outras pessoas. Tá? Continuando, o que a nossa Igreja da Unificação está tentando fazer? Estamos dizendo, demos a nossa vida por causa do amor mais extraordinário por Deus, pela humanidade e pelo mundo. Não há educação de maior nível que ensinar. Uma iniciativa, direção e objetivo começaram por causa do amor. Homens e mulheres, mães e pais, filhos e filhas, e tudo no universo começou por causa do amor. As pessoas que vivem deste modo e não vão para o mundo espiritual, certamente não terão vergonha em comparecer perante Deus. E vão, desculpa, eu errei ali, irmãos e irmãs, e vão para o mundo espiritual, tá? Então, as pessoas, nosso Pai fala que vivem centralizadas na educação do amor, de viver pelo bem do próximo, né? Porque nós não podemos viver autocentralizados, então nós a cada dia temos que buscar compreender como nós podemos elevar o nível do nosso amor para chegar até o nível do amor de Deus, o nível dos verdadeiros pais, transmitindo isso para as outras pessoas. De que forma nós podemos fazer o nosso Messias tribal celestial nesse momento de pandemia, mas ainda assim nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar numa zona de conforto, nós não podemos ficar ali calmos porque Deus não está calmo, porque nossa mãe não está calma constantemente. Ela está nos advertindo, ela está nos motivando. E nós agora recebendo essa educação do nosso novo líder maior, do reverendo Kim, então nós realmente temos que absorver o máximo possível e assim praticar. Primeiramente, nós temos que acreditar na palavra. Se nós temos convicção de que essa palavra é uma palavra poderosa, de que essa é uma palavra verdadeira, de que essa é uma palavra que realmente eu posso transmitir para as outras pessoas e as pessoas realmente vão receber essa palavra e também praticar essa palavra, já é o início. Então, o início é nós acreditarmos, nós temos que ter convicção, nós temos que ter convicção de que há a possibilidade de nós realmente criarmos essa unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Somente assim é que nós poderemos realmente ter a sensibilidade para sentir o amor de Deus, porque
o amor de Deus, ele transcende o mundo físico somente quando nós realmente compreendermos a extensão do mundo espiritual e realmente tornarmos o mundo espiritual uma realidade de nossa vida, é que nós realmente poderemos nos aproximar mais de Deus. Foi assim que o nosso verdadeiro pai, a nossa verdadeira mãe realmente puderam ali estar bem mais próximos de Deus, quando o nosso verdadeiro pai realmente compreendeu e venceu a dimensão do mundo espiritual, né? Todos aqueles maus espíritos que tentaram atrapalhar ali o seu caminho, a sua trajetória para realmente realizar a vontade de Deus. Então, nós também temos que ter essa sensibilidade, porque quando nós formos para o mundo espiritual, nós não teremos vergonha na frente de Deus. Quando Deus nos questionar, e aí, meu filho, o que você fez na terra pelo próximo? O quanto do meu amor você transmitiu para o próximo? O quanto você desesperadamente buscou trazer os meus filhos e filhas de volta para mim? É isso que nós temos que sempre nos lembrar. E a qualquer momento nós podemos ir para o mundo espiritual, irmãos e irmãs. Nós não podemos achar que nós vamos viver durante muito tempo, não. Esta semana, compartilhando com cada um de vocês, infelizmente eu perdi uma parente, né, uma tia. Ela, infelizmente, ela faleceu por causa de Covid. E ela tinha apenas 45 anos de idade. Ela era evangélica, ela não bebia, ela não fumava, mas infelizmente a Covid levou. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei pasmo, eu fiquei assustado. 45 anos de idade, jovem, sabe? Cristã. Ela era muito cristã, muito fervorosa. Então, realmente, irmãos e irmãs, nós temos que buscar compreender esse amor de Deus e não fazermos da nossa vida física uma vida fútil, uma vida sem um propósito. Famílias abençoadas pedem aos seus filhos que estudem. Os seus filhos e filhas não se tornam filhos de piedade filial e patriotas simplesmente porque vocês lhes pedem que estudem. De modo nenhum. Eles podem dizer: embora os meus pais tenham sofrido na Igreja da Unificação, eu não percorrerei tal caminho. Vocês devem ensinar-lhes o caminho do amor que pode digerir isto. Assim, os pais devem levar consigo os filhos e filhas, amando a sua aldeia, orando e derramando lágrimas pela nação, mesmo que não possam tomar todas as refeições. Os filhos podem pensar que isto é mal quando são pequenos, mas dirão quando forem maduros: a nossa mãe e nosso pai são os melhores do mundo. Imaginem vocês, irmãos e irmãs, as palavras mais preciosas que nós podemos ouvir é: a nossa mãe e o nosso pai são os melhores do mundo, porque investiram na linha de frente. Eu não vejo a hora de poder realmente compartilhar com Samuel, com Jasmine, com os outros que virem o quanto a minha esposa realmente investiu na linha de frente, minha esposa fazendo restauração material, com Samuel na barriga, restauração material pública, minha esposa dando bênção, com a Jasmine na barriga, viajando para outras cidades, né? Então, mostrando essas coisas para Samuel, para Jasmine, o quanto realmente a mãe investiu, o pai investiu, o quanto nós realmente buscamos confortar o coração de Deus. Isso pode parecer um sacrifício agora para as crianças que são pequenas, né? Para eles que são pequenos, mas como o nosso pai fala aqui, quando eles forem maduros, eles terão orgulho de nós, porque eles viram o quanto nós realmente investimos, né? O quanto nós realmente buscamos confortar o coração de Deus. Porque se nós não deixamos os nossos filhos, porque estão pequenos, para fazer a vontade de Deus, um dia eles vão falar isso que nosso pai transmitiu, que não quer percorrer tal caminho, um caminho de sofrimento, mas nós temos que deixar uma base, uma estrutura, um alicerce
para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para que eles não venham sofrer tanto quanto nós sofremos. Mas eles têm que trilhar também um caminho, eles também têm que percorrer este caminho, né? Então, realmente, os nossos filhos têm que, através da nossa vida de fé, eles têm que ver o espelho, o exemplo, e eles um dia também trilharem esse curso e terem orgulho dos seus pais e também terem orgulho de realmente estarem ali fazendo pela vontade de Deus e realmente se tornando filhos e filhas de piedade filial e patriotas que amaram a sua nação, que amaram o seu povo, derramando muitas lágrimas. Compreenderão que os seus pais não derramam lágrimas à medida que se tornarem mais maduros, que os seus pais tentaram amar a nação, servir à vontade de Deus e salvar a humanidade, ainda que tivessem de abandonar os filhos. Vocês não devem viver como bem lhes agrade. Se só se preocuparem com os seus filhos, eles não terão êxito. Então, muitas das vezes, né, quando Nasty e eu saíamos ali junto com o senhor João para nós fazermos o Messias Tribal Celestial, nós saímos, né, junto com o senhor Marcílio e com a senhora Rosana também, nós deixávamos as crianças com alguém, né, deixava às vezes o Samuel ou deixava o Samuel e a Jasmine, né, quando ela já havia nascido. E aí aquilo parecia de cortar o coração, né? Mas nosso Pai deixa bem claro que se nós nos preocuparmos somente com os nossos filhos, nós não teremos êxito. É lógico que nós não podemos esquecer dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos, mas nosso Pai deixa bem claro que não há educação melhor do que aquela de você viver pelo bem do próximo, de você buscar realmente amar o próximo. Então, os nossos filhos verão que nós, mesmo que não alcançamos a vitória, ou seja, não alcançamos a perfeição, mas que nós tentamos o nosso máximo, que nós derramamos lágrimas, que nós derramamos suor, que nós derramamos sangue, para realmente confortar o coração de Deus, para realmente servir à vontade de Deus e salvar a humanidade. Se esse não é o nosso desejo, se o nosso desejo é salvar apenas os nossos filhos, pode acontecer de nós não conseguirmos nem salvar os nossos filhos. Como nós estávamos conversando essa semana durante aí o nosso seminário, que nós conhecemos, né, uma irmã que infelizmente ali ela não, o local que ela vivia, ela não conseguiu realmente dar uma educação boa para os seus filhos de segunda geração, e aí infelizmente, né, os seus filhos de segunda geração, todos eles se perderam, né, nenhum deles está na linha de frente, apenas um, né, que está casado, mas não é nem abençoado, mas infelizmente, se nós não focarmos em fazer a vontade de Deus, que é fazer a vontade de Deus agora? Buscarmos fazer o Messias Tribal Celestial, completarmos aí os 430 casais, né? Dar o vinho para os 430 casais, adiantando já para os irmãos e irmãs, né? Aqueles que participaram ontem do da Academia do Messias Tribal Celestial, puderam ver que no dia 10 de outubro deste ano, então, nós teremos mais uma vez aí a cerimônia para as famílias Chambô. Então, vamos aproveitar a oportunidade, irmãos e irmãs, vamos fazer o maior esforço. E agora, no dia 28 de março, haverá o Seminário de Libertação e Bênção de Antepassados. Então, vamos preparando aí os valores para realmente finalizar. Vamos também já ir preparando para sair novamente para dar o vinho, porque agora, né, como o senhor Marcílio falou no último sermão, né, aumentou aí o leque. Agora você pode dar para pessoas solteiras que estão se preparando para receber a bênção, para se casar, pode dar para pessoas viúvas. Então, o leque aumentou, a possibilidade agora está maior. Então, realmente, nós não podemos
criar barreiras, né? Nós temos que criar estratégias para nós realmente cumprirmos. E é importante nós nos tornarmos famílias Chombô. Por que eu falo isso, né? Porque hoje, no seminário, eu tive a oportunidade de ouvir que, assim, quando nós recebemos a bênção, irmãos e irmãs, nós eliminamos o pecado original. Quando nós libertamos e abençoamos todos os nossos antepassados, nós eliminamos o pecado hereditário. Quando nós fazemos o Messias Tribal Celestial, ou seja, damos o vinho e educamos 430 casais, nós eliminamos o pecado coletivo. Agora, o pecado individual, eu não me recordo exatamente, ou nós não tivemos a resposta ainda. De repente, o seu Marcílio, depois, né, que eu terminar essa palavra, ele pode aí acrescentar, se ele lembrar o pecado individual. Mas talvez eu não peguei ou não ouvi. Mas eu já dei aí a dica para os irmãos, né, desses três, de como nós podemos realmente, já eliminamos quando recebemos a bênção 1, e aí de como eliminar mais 2. E então nós temos que realmente buscar eliminar esses pecados para quando formos para o mundo espiritual não termos nenhum desses pecados. Por quê? Porque se nós não conseguimos eliminar, os nossos filhos que terão que eliminar, os nossos netos que terão que eliminar, né? Os nossos descendentes que terão que fazer isto, ok? João capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, assim como Jesus falou para os seus discípulos, né, transmitiu para cada um de nós, os verdadeiros pais, irmãos e irmãs, hoje são a luz do mundo. Então, cada um de nós que seguirmos e andarmos com os verdadeiros pais, não estaremos em trevas, mas teremos a luz da vida. Então, nós temos que ter a convicção de que, quando criarmos essa unidade absoluta de coração, com o coração da verdadeira mãe, dos verdadeiros pais, nós iremos transmitir luz de vida para as pessoas, né? Nós também seremos ali o caminho para as pessoas voltarem para os braços de Deus. Então, nós também temos que ter esse mesmo sentimento de que nós, assim como os verdadeiros pais, nós somos o canal, nós somos luz para as pessoas que estão perdidas no mundo secular, nas trevas. Ok? Para educar os filhos, os pais devem primeiro praticar as suas palavras. Devem ser o exemplo e ser leais em relação à vontade de Deus. Deste modo, devem criar um ambiente no qual, o que quer que digam, os filhos possam venerá-los sem nunca revidarem. De outro modo, os filhos não os seguirão. Então é muito sério, né, irmãos e irmãs? Nosso pai fala aqui no Cheonseong-gyeon, na página 533, que para nós educarmos os nossos filhos e também sermos educados, nós primeiro temos que praticar essas palavras. Então, quando nós recebemos as palavras dos verdadeiros pais, automaticamente nós temos que praticar. Quando nós praticamos essas palavras, aí os nossos filhos vão ver o exemplo, tá? E assim nós temos que ser leais a Deus, absolutamente buscando realizar a vontade de Deus. Somente neste ambiente, o que quer que nós digamos, os nossos filhos, eles irão nos venerar, né? E nunca irão revidar com palavras, com agressão, com qualquer outro tipo de situação adversa. Então, nós realmente temos que buscar ser o exemplo de prática das palavras dos verdadeiros pais que cada um de nós recebemos, né? Como eu falei lá no meu primeiro sermão, né? Ontem eu fui aqui limpar a sala, né? E aí eu peguei o balde, a hora que eu peguei o balde, não, desculpa, peguei o rodo, a hora que eu peguei o rodo, né? Samuel já correu, foi lá, pegou o balde
e aí já pegou ele mesmo, né? Lógico que é perigoso, tá? Mas ele foi lá fora, pegou os produtos, ele não abriu, né? Ele pegou o sabão, pegou ali o desinfetante, segurou e aí já estava, né, esperando para mim colocar no balde, porque ele sabe que eu coloco, né? Coloco sabão, coloco o desinfetante, né, para limpar a casa. E ele já ajuda também, pega os brinquedos, põe dentro da sacola, né? Então, nada melhor do que nós praticarmos, sermos o exemplo para os nossos filhos. Se nós apenas falarmos assim, vou limpar a casa e não limpo, os nossos filhos não vê o exemplo, eles também não vão fazer, eles também não vão aprender, né? Então é importante nós realmente sempre praticarmos. Os pais não criam filhos de piedade filial, ensinando-lhes simplesmente a praticar piedade filial. Eles devem sentir desejo de praticar piedade filial de sua livre vontade. Estas coisas não acontecem imediatamente, mas depois de um longo período de influência. O que significa ter influência? Os pais devem mostrar exemplos aos seus filhos na sua vida diária, para que eles possam seguir o caminho dos pais. Vocês devem ser peritos em praticar tais coisas. Então, nosso pai fala que nós temos que ser peritos em praticar as condições, né? Rondoque, jejum, veneração, oração, constantemente os nossos filhos vendo nós praticando essas condições, praticando piedade filial, isso irá influenciá-los, né? Quando nós estamos fazendo cada uma das condições que nos é pedida, né? Quando nós visitamos casais para fazer oração, para dar o vinho, né? E aí, realmente, os nossos filhos podem ter a possibilidade de também se tornarem filhos e filhas de piedade filial. Não é somente falando para eles, né? Você tem que se tornar um filho de piedade filial, um filho e uma filha de piedade filial. Absolutamente. Que eles vão se tornar, né? Somente demonstrando de que forma pode se tornar um filho de piedade filial, é que realmente eles também poderão se tornar esse filho, filha de piedade filial. Tudo bem? Ok. Um pequeno vídeo para os irmãos e irmãs. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies
because of me. Eu não sei os irmãos e irmãs, mas é muito emocionante para mim. Realmente, todo sacrifício vale pelos nossos filhos, né? Para realmente darmos uma boa educação. Imagine uma educação centralizada na vontade de Deus, né? Então, assim, o meu sogro, ele constantemente, né? Ele pega no nosso pé, né? Ele fala para a Nácia, nossa, mas tira uma foto com as crianças com uma roupa bonitinha, com a parede não suja, no local bonito, compra um tablet para Samuel, compra coisas boas, né? Mas todo o dinheiro que ele nos enviou, como os irmãos e irmãs sabem, nós libertamos e abençoamos todos os nossos antepassados. Nós preferimos não deixar essa carga para os nossos filhos. E vale a pena todo o sacrifício. Nós poderíamos comprar todas essas coisas materiais, mas essas coisas materiais elas não duram para a eternidade. Então, e Deus tem nos abençoado muito em troca. Então, nós sempre temos que procurar dar educação centralizada na vontade de Deus e não em bens materiais, né? Ok? Que devem fazer os pais? Devem ensinar os filhos de tal modo que os irmãos e as irmãs possam se amar mutuamente, tal como a sua mãe e seu pai se amam. Ao mesmo tempo, devem ensiná-los, dizendo: como eu amo a nação, vocês devem também amar a nação deste modo. Então, os filhos não precisarão de nenhuma outra educação. Quando oram, peçam a Deus que façam com que os seus filhos sigam os seus exemplos. Então, se nós, irmãos e irmãs, também amarmos a nossa nação, não somente a nossa nação, né? Eu tenho que amar a nação da minha esposa, eu tenho que amar a Coreia, eu tenho que amar todas as outras nações, né? O Peru, o Japão, todas as outras nações, nós temos que realmente amar como se fosse a nossa nação, assim como o presidente Koichi, né? A senhora Onan, que são japonês e coreana, amam o Brasil, se sentem brasileiros, né? Nós também temos que amar a Coreia, o Japão e todos os outros países, né? Como se fossem nossas nações, demonstrando para os nossos filhos o quão importante todas as nações são, que não deveriam haver essas barreiras, né? Então, eu acho muito bonita essa questão de ensinar para os nossos filhos, né? E nós também, que nós sejamos ensinados que nós somos irmãos e irmãs que podemos nos amar mutuamente, né? Agora, constantemente, o Samuel, ele abre os braços, né? Chama a Jasmine, abraço, abraço.
Aí quando abraça a Jasmine, né? Aí ele beija a cabeça dela e fala, I love you, eu te amo, né? E Jasmine também fala, I love you. Então, realmente, irmãos e irmãs, é incrível, né? Por que disso? Porque minha esposa a todo momento, né? Ela me abraça, ela me beija, né? Às vezes eu tento fugir dela, mas ela sempre corre ali atrás de mim, né? Me abraça, me beija e sempre fala que me ama, né? Eu também falo que amo muito ela. Então os nossos filhos veem esse exemplo, né? E transmitem através dele. É importante nós termos essa educação do amor entre esposa e esposa e para com os irmãos também, ok? Só podem colocar os seus filhos em tal posição depois de vocês próprios terem se tornado primeiro um modelo. Se tiverem permanecido em tal posição, Deus conduzirá naturalmente os seus filhos na mesma direção. Assim, se vocês falharem em mudar de direção aqui, serão responsáveis quando forem para o mundo espiritual. Então, não adianta nós pensarmos que quando chegarmos no mundo espiritual a nossa responsabilidade acabou, não. Na verdade, a nossa responsabilidade aumentará porque nós deixaremos uma carga para os nossos descendentes e aí no mundo espiritual nós teremos que esperar, porque o espaço-tempo no mundo espiritual é diferente do espaço-tempo aqui do mundo físico, então nós não sabemos quanto tempo nós teremos que esperar para os nossos descendentes realmente se colocarem como um modelo, como exemplo. Então, nós temos que primeiro nos tornarmos esse modelo, esse exemplo de conduzir a nossa vida naturalmente dentro da vontade de Deus, dentro do propósito do porquê nós fomos criados. Ok, irmãos e irmãs, então consegui finalizar essa palavra sobre educação para os filhos. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Vamos fazer uma oração para nós finalizarmos essa parte da palavra. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Nós somos afortunados por termos os verdadeiros pais, que nós possamos realmente buscar nos unir de coração com a verdadeira mãe, que nós possamos realmente nos tornar filhos e filhas de piedade filial, sermos um modelo, um exemplo para os nossos filhos, para os nossos descendentes, Pai, buscando sempre confortar o teu coração, Pai, buscando sempre sermos o exemplo de Ti, Pai, representarmos a Tua imagem e semelhança, Pai, que nós possamos realmente transmitir confiança para Ti e que nós possamos realmente sermos o orgulho para Ti, Pai. Perdoa-nos por expressar tão fortemente as nossas naturezas decaídas, Pai, mas que nós possamos realmente seguir aí o caminho da vida de fé centralizado em realizar a Tua vontade nesta terra, Pai. Realmente lhe agradeço por tudo, agradeço pela presença de cada um destes amados irmãos e irmãs. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, em nome de minha esposa, Anderson Costa, Anastácia Macarenco, uma família abençoada, central. Ádio.